Paz e alegria, queridos irmãos, vamos dar continuidade à nossa formação. Que coisa linda! Uma vez que a pessoa fez o retiro, chegou no reencontro e participou da primeira formação, literalmente agora ela é membra da nossa equipe de evangelização. É um embrião ainda, mas já é membra. Já participou do retiro, já participou do reencontro, já veio na primeira formação. E agora, mais do que nunca, nós devemos cuidar dela com maior carinho, com maior entusiasmo, com maior ênfase. Nós apresentamos para essa pessoa aquilo que nós temos como maior tesouro dentro da nossa missão. Aquele instrumento que é o elo que une todo o movimento da Missão Belém, que desde o primeiro momento que a pessoa bota o pé aqui na Missão Belém e até o momento que ela vai para a vida eterna, ela faz o diário espiritual. A palavra de Deus é aquilo que vai acompanhar aquela pessoa dia após dia, dentro da sua vida. A palavra de Deus vai ditar o ritmo dela, os propósitos, os feitos dela, vai ser a partir da palavra. Ela vai ser aquela pessoa que ouve a palavra e coloca em prática, porque não adianta nada aquele que escuta e depois não a coloca em prática. Portanto, meus irmãos, se você conseguiu levar ela até o primeiro encontro, congratulations, parabéns, você está conseguindo realizar a missão a qual Deus te confia. E se você ainda não é acompanhador, faça esses passos, isso vai te ajudar imensamente a pessoa a dar passos nesse sentido. Portanto, queridos, uma vez que a pessoa então fez o diário espiritual, qual vai ser então o próximo diálogo que você vai fazer? Então você tem agora 1 mês de tempo de distância. Você percebeu que dos primeiros tempos, logo que a pessoa faz o retiro, na semana entre o retiro e o reencontro, você vai conversar com ela, depois entre o reencontro e a primeira formação, que de repente dá 2, 3 semanas, você vai conversar com ela. Então, ou seja, é um bebezinho, um recém-nascido que nasce e que exige um cuidadinho maior. Mas de repente a criancinha está começando a crescer. Então agora a gente pode dar um pequeno espaço maior, você tem 1 mês de tempo para conversar com ela, para partilhar com ela. Então qual que vai ser o seu foco nesse momento? Uma vez que ela fez a formação do diário espiritual, é que ela faça o diário, que ela poste no WhatsApp. Então você vai acompanhar ela nesse sentido. Então, o que você vai fazer concretamente? Primeira coisa, na segunda e terça-feira, depois da formação, dá uma ligadinha, mandar uma mensagem, perguntar para ela o que ela achou da formação. Uma vez que você fez isso, que ela falou isso, deixa passar mais alguns dias, pergunte para ela se ela está conseguindo fazer o diário espiritual, se ela precisa de ajuda, se ela precisa de algum aconselhamento, se tem algo que ela não entendeu, se tem algo que não ficou claro, se tem algo que ficou duvidoso para ela. Então você vai ser aquela pessoa que vai estar do lado dela, aquele amigo que vai ajudar, um amigo espiritual que vai ajudar ela a crescer no relacionamento com a palavra de Deus. Ok? E no meio disso, você também vai estimulando ela a postar no WhatsApp. E quando você marcar a conversa com ela, substancialmente o objetivo, a finalidade desse encontro é realmente manter ela dentro da palavra de Deus. Se ela não está fazendo, então fazer com que ela faça a palavra de Deus. Então aqui eu vou dar aqui algumas dicas que podem ser muito úteis para a vivência da palavra de Deus, simulando algumas situações. Primeira, se a pessoa eventualmente fez a formação e está fazendo diário, mas está com vergonha de postar, não tem problema. O objetivo é esse, que a pessoa faça o diário. Então, pergunte para ela alguma experiência bonita que ela fez com a palavra, se ela não se incomodaria de mostrar o diário para você. Claramente que tem a terceira pergunta, Senhor, te peço perdão por, E se ela for mostrar para você, claramente ela vai ficar um pouco envergonhada de ver aquela pergunta, mas você pode
Vê se ela quer, olha, você quer que eu veja como você está fazendo? Ou melhor ainda, você está conseguindo fazer, está entendendo, né? E se a pessoa não está postando no grupo, com você ela já tem uma maior afinidade, então peça para que ela pelo menos poste para você, coloque para você o propósito dela, as frases que ela mais gostou, para você perceber se tem coerência, se é conexo a palavra ao seu propósito. Ela pode tirar uma foto, né, da primeira parte do dia, como muitas pessoas fazem, mandar, e aí é claro que precisa que você dê um feedback, e isso você pode estimular ao longo da conversa. Um outro caso que pode acontecer é, de repente, a pessoa ter feito a formação e não estar fazendo literalmente o diário espiritual. Então, o que você vai fazer naquele diálogo? Ao invés de você falar, olha, é importante que você faça, você vai falar, vai conversar um pouco com ela e, num determinado momento do diálogo, você fala, poxa, o que você acha? Vamos fazer o diário do dia seguinte e tirar um propósito? Faça com ela o diário, viva com ela a experiência, faça partilha com ela, porque ali naquele momento ela pode se sentir estimulada a isso, a fazer o diário espiritual, entende? Então você vai fazer junto, então ali ela pode reviver ali a formação, pode ter algo que reincendeie o coração daquela pessoa. E se a pessoa, graças a Deus, ela já posta, ela tem feito, então observa. Começa a comentar sobre o seu propósito, sobre a sua vivência do propósito, para fomentar a continuidade dela dentro dessa vivência diária do propósito. Uma coisa importante também, nessa ficha que você está vendo, que é a ficha de controle, né? Tem uma pessoa que vai estar controlando aí para você. E aí eu queria dizer que a pessoa que controla a postagem do diário espiritual semanalmente deve mandar para os formadores um alerta para aquelas pessoas que não estão postando, né? Dizendo a elas, olha, faz atenção porque a pessoa que você acompanha não está postando, tal. Então isso é bom, né? Pelo menos você tem uma panorâmica geral diante de todos os dias do mês, quais dias ela fez e eventuais dias que ela não tenha feito o diário espiritual. Isso é importantíssimo para você ter um controle disso e saber como você vai fazer para acompanhar ela. Então o seu foco nesse momento é fomentar e ajudar ela a fazer. Pode ser também que tem algumas pessoas logo de primeiro encontro que não esteja fechando o diário espiritual. E aqui eu diria para que você fosse com calma, porque o segundo encontro de formação será realmente com base na importância do fechamento do diário espiritual. Portanto, se você pega uma pessoa que não está fazendo nada, pede para pelo menos ela abrir o diário. Se a pessoa já está abrindo, poxa, que bom, você tem conseguido fechar o diário espiritual, tem conseguido refletir sobre a vivência tua com a palavra de Deus. E se ela está fazendo isso, se ela está conseguindo, ótimo. Vale para ela também partilhar essa vivência, isso pode ser de estímulo e evangelizar também outras pessoas. Né? Se por acaso ela não está, se ela já está fazendo, vai estimulando ela com caridade, com muita atenção, com muito cuidado, para que ela possa começar também a fazer isso de maneira serena, de maneira tranquila. Ok? Então essas são dicas aí que a gente dá para que você possa vivenciar bem essa formação, vivenciar bem essa questão da palavra de Deus. Agora eu queria falar, sobretudo para aqueles que já são acompanhadores, formadores e que têm dificuldades. Eu queria que vocês pudessem, né, depois, daqui a pouco, nos grupos de vocês, né, dentro do grupo, colocar as dificuldades e, eventualmente, se vocês têm exemplos de como vocês conseguiram reverter a situação. E se tiver situações que vocês não reverteram, mande essas perguntas para nós. Nós, de repente, vamos criar aqui uma aula para ajudar a pessoa que não está fazendo o diário espiritual, sabendo que o diário espiritual é uma coisa que vai para a vida, né? Como eu disse, né? Desde o momento que a pessoa bota o pé na Missão Belém até o dia que ele é chamado para a vida eterna, até o dia que ela fica na Missão Belém, ela é convidada, ela é vivamente convidada a fazer o diário espiritual.
Por fim, uma outra coisa que é fundamentalíssima e que ajuda muito no acompanhamento diário espiritual, claramente vendo se a pessoa está fazendo, como ela viveu a formação, observando todas essas dicas, é você trazer o seu próprio testemunho pessoal do que a palavra tem ajudado na tua vida. E também seria importante você observar pessoas que tenham algum testemunho significativo com a experiência da vivência da palavra. Por quê? Isso pode ajudá-la muito, mas muito mesmo, no seu fazer o diário espiritual. Algum testemunho bonito, algum testemunho eficaz, algum testemunho dos nossos irmãos da casa de acolhida. Claro que na formação ela também já vai ver vários testemunhos, mas fomentar isso na pessoa, esse testemunho contínuo, eu acho que isso também é importante. Outra dica importante que nós damos é valorizar muito quando a pessoa traz algum testemunho da palavra. É fazer a pessoa contar. Aí a pessoa falou, poxa, pode me contar um pouco mais? Me aprofunda mais sobre esse aspecto. Nossa, mas como foi isso que você falou que viveu com a palavra? Enfim, você vai fazendo ela contar, ela falar da experiência, porque conforme a pessoa fala, ela vai se convencendo cada vez mais da necessidade de continuar e ela vai provando, ela vai revivendo aquilo que ela viveu e vai entendendo a grandíssima importância da palavra de Deus na sua vida. Então isso é uma coisa fundamental e de extrema importância. Amém, queridos? Então esse é o segundo diálogo. Nós gostaríamos também já de falar aquilo que seria um terceiro diálogo, né? Porque quando você depois, obviamente, você vai trabalhar ela para que ela vá na próxima formação e na segunda formação ela vai receber o Domingo Belém normal e na parte da tarde ela vai ter a partilha e ali vai ser falado da importância do fechamento do diário espiritual. Portanto, o terceiro diálogo vai ser também em cima do diário espiritual, em cima da abertura, mas agora você vai colocar uma ênfase maior na importância do fechamento da palavra, para ver se aquela pessoa está colocando em prática a palavra. Então você vai ajudar ela nesse aspecto. E depois, por um terceiro, no outro mês consecutivo, você ainda vai ficar nesse aspecto da palavra de Deus. Nossa, padre, mas tanto assim? Sim. Nós queremos realmente que a pessoa, que a pessoa faça o diário espiritual. Por que nós estamos dizendo isso? Porque nós sabemos que é a partir do diário espiritual, que é a partir da palavra de Deus, que ela vai conseguir se manter em pé. Nós acreditamos que a palavra de Deus é a base da nossa caminhada. E a maioria das pessoas que fazem bem o diário espiritual são aquelas que depois perseveram. E depois o diário espiritual é a base para que ela se torne um amigo Belém. Né? Porque como ela vai ser amigo Belém se nem a palavra de Deus, ela não é amiga nem da palavra de Deus, como ela vai ser amiga de uma outra pessoa, como ela vai ser amiga de uma pessoa a ela confiada. Então tudo isso é importante para que nós possamos viver realmente com intensidade e com profundidade tudo aquilo que Deus vai confiando a cada um de nós. Enfim, irmãos, você está percebendo o quanto é rico tudo isso que nós estamos falando, o quanto é rico tudo isso que nós estamos meditando e quanto é importante você zelar para que a pessoa possa fazer bem o diário espiritual. Nós gostaríamos também agora, nesse momento, de dar algumas dicas muito concretas que pode ajudar a pessoa no teu acompanhamento do diário espiritual. Então, a primeira dica que eu gostaria de dar para você: sempre que a pessoa nós confiadas não postar o diário, poderíamos pensar em alguma frase da palavra ou da meditação que lembre da pessoa. É porque às vezes acontece isso, está fazendo diário, né? E de repente você tem alguma frase, alguma coisa que faz você lembrar da pessoa. Então, mande isso para ela: olha, eu fiz diário e lembrei de você por isso, outro. E mesmo que a pessoa tenha postado, também seria legal você falar isso, porque isso incentiva ainda mais, né? De repente pensei em você com essa palavra, com essa frase. Depois também nós podemos usar esse mesmo critério em vista das imagens do diário. De repente tem alguém conhecido que apareceu,
ou a própria pessoa apareceu no diário, olha, você hoje apareceu no diário, né? Então isso também é uma forma de entusiasmar, são pequenas coisas que vai ajudar, né? Alguma formação que a pessoa estava, que foi forte para ela, né? Alguma coisa nesse sentido. Depois, uma outra tática que pode parecer interessante é quando, de repente, tocou uma música que você sabe que a pessoa gosta, né? Fala, olha, a música do diário hoje é muito linda, fala disso, fala daquilo, né? É algo importante para ir estimulando a pessoa a fazer. Então, são dicas que nós damos. E por fim, queridos irmãos, na verdade isso aqui é uma coisa fundamental, porque não é só o fato da pessoa postar ou não postar, mas saber se ela está postando bem, se ela está postando com profundidade, se ela não está sendo superficial, se a palavra está dando efeito no coração dela, se a palavra está dando efeito na vida dela. Então é importante você observar isso e ver se está tendo profundidade na questão do diário espiritual. Amém, queridos irmãos? Então, aqui nós concluímos essa aula, pedimos para que vocês também agora possam partilhar, ver as dificuldades, né? Quais dicas também você daria para que a pessoa pudesse fazer o diário, que vocês pudessem fazer muito tesouro das dicas, daquilo que cada um coloca como ideia, como envolvimento, que isso pode e faz enriquecer muito, 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 muito a vivência da palavra de Deus. Então é importante esse módulo aqui que fala do diário espiritual, ele é fundamental dentro do que diz respeito aos acompanhamentos. Amém, queridos irmãos? Se você chegou até aqui, né, nós acreditamos que mesmo que você não tenha terminado todo o curso, toda a formação necessária para começar a ser um acompanhador, você já pode começar a acompanhar mesmo terminando essa aula, porque você depois vai continuar fazendo as outras aulas, né? Mas com essas aulas isso já te dá aptidão para fazer os primeiros diálogos e depois claramente vamos estar caminhando para que você faça os outros. E obviamente você que é velho, você que está revendo aqui esses temas, né, tenha como tesouro, partilhe, dá o teu enriquecimento. De repente tem alguma coisa que você já tenha esquecido, alguma ideia que você capturou agora que possa ajudar também tantas outras pessoas. Sabendo mais uma vez que o diário espiritual é a coisa mais importante, é um instrumento de comunhão da nossa Missão Belém. Que Deus os abençoe, queridos. Eu queria que você ouvisse esse pequeno testemunho de uma pessoa italiana que foi muito forte e ela sentiu a partir do diário na pré-assembleia. Ciao a tutti, sono Milena dell'equipe San Juan Diego. Allora, volevo condividere con voi alcuni pensieri sul diario spirituale. Nel 2018 abbiamo fatto un pellegrinaggio a Medjugorje con padre Gianpietro Cassiulda e quell'anno il tema degli esercizi spirituali erano sulla volontà di Dio. E padre Gianpietro Cassiulda ci hanno spiegato che il diario spirituale corrisponde alla piccola volontà di Dio quotidiana che appunto il Signore ha su ciascuno di noi. E sempre durante quegli esercizi spirituali ci hanno spiegato quanto era importante vivere la parola di Dio attraverso il diario spirituale e il proposito, perché proprio ci è stato spiegato che Gesù è il Verbo di Dio che si è incarnato nella grotta di Betlemme nella notte di Natale, per cui noi, cercando di vivere la parola, provando ad incarnare la parola di Dio, che è Gesù, ogni giorno nella nostra vita, per noi è sempre Natale. Ogni giorno Gesù nasce in noi come quella notte di Natale, ogni giorno per noi Gesù nasce nella nostra vita, nel nostro cuore e per noi quindi è sempre Natale. E questa cosa mi ha colpito tantissimo. Cosa è successo? Che in gennaio di quest'anno, il mese scorso, ho avuto la grazia di poter partecipare alla preassemblea della missione Belem.
Ho sentito tante cose, ho potuto vedere quanto sta crescendo, quanto si sta organizzando la missione Belém e quanto grande è rispetto a quello che posso vivere io la missione qua in Italia nella mia equipe. E a un certo punto mi sono interrogata su chi sono io e soprattutto cosa ho io a che fare con i fratelli, per esempio, del Brasile, delle case di accoglienza, perché pensavo: io faccio un certo tipo di vita in Italia, ho un passato di un certo tipo, però magari altri fratelli fanno una vita completamente diversa dalla mia e hanno anche un passato molto diverso e quindi io sono missione Belém e questi altri fratelli sono sempre missione Belém. Però tra me e loro cosa abbiamo in comune? E alla fine, un po' pensando, provando a riflettere, proprio ho sentito che quello che accomuna me e magari un fratello di una casa di accoglienza in Brasile è il diario spirituale, è il proposito quotidiano. Perché sia io che questo altro fratello, magari del Brasile, ogni mattina ci svegliamo, ascoltiamo il diario spirituale di Padre Giampietro e Cassiulda, ascoltiamo la stessa riflessione e proviamo ad incarnare un proposito sulla stessa parola e sulla stessa riflessione. E questo per me veramente crea famiglia ed è quel pezzo di DNA che abbiamo in comune io e magari un altro fratello della missione in un'altra parte del mondo. E questo mi ha toccato tantissimo e per me appunto rimane sempre proprio una parte importante del cammino che sto facendo personale, ma anche all'interno della missione, proprio il vivere la parola con il diario spirituale e provando a prendere un proposito. E anche nella nostra equipe ne parliamo sempre molto, cerchiamo di viverlo, l'equipe è molto attiva e abbiamo la grazia che appunto molte persone dell'equipe hanno capito quanto è importante e un po' alla volta tutti quanti ci stiamo lanciando e proviamo a vivere la parola e sappiamo che quella è proprio l'asticella per vedere ogni giorno dove stiamo andando e anche un modo per camminare insieme e anche vegliare l'uno sull'altro perché il proposito è proprio tanto importante anche perché magari ti rendi conto dall'apertura, dalla chiusura, la persona come sta, se ha bisogno magari di un po' più di vicinanza, di preghiera e niente, volevo condividere questo perché veramente mi ha toccato e volevo condividere quanto è importante il diario spirituale e il proposito per me e anche per il resto dell'equipe. E grazie. Muito bem, queridos irmãos, a paz e a alegria, agora boa atividade para vocês.